Falando do funcionamento executivo, pensando como nosso gerente do cérebro, a gente tem 4 fases: vontade, plano, ação e desempenho efetivo. Qualquer uma dessas fases pode ficar prejudicada depois de uma lesão, né? E aí eu falei, a pessoa pode ficar com falta de vontade ou não perceber a situação dela. Pode ter dificuldade para planejar, tomar decisão, de pensar o que tem que fazer, abstrair, ficar muito literal. E pode ter dificuldade para colocar o plano em prática e manter a atenção ao longo do que precisa ser feito. E pode acontecer uma última etapa, que é assim, quando a pessoa precisa fazer alguma coisa, durante a execução a gente está o tempo inteiro avaliando vendo se está dando certo, né? Que é um automonitoramento, você fica lá ajustando. E esse ajuste pode ser difícil para a pessoa. E aí a gente vê 2 ações. Ou a pessoa insiste da mesma maneira, ou ela desiste facilmente. Então é muito comum de ouvir pessoas falando assim, ele já fez de tudo. Começou futebol e parou. Foi para natação e parou. Começou a fazer academia 2 meses, parou. Ele não persiste nas coisas que ele quer. Ele não tem força de vontade. Quando na verdade não é força de vontade, é uma dificuldade do desempenho efetivo, mesmo que é de regular e ajustar o comportamento para conseguir o que quer. Ô Bia, isso não necessariamente também precisa ser de uma lesão, né? Não. Pessoa que não teve lesão, ela pode ter falha em uma dessas etapas. Sim. E isso precisar de ajuda de alguma forma, né? Sim. Eu costumo dizer que todos nós somos executivos em alguma maneira. Todos nós. Uns mais, outros menos. Ao mesmo tempo que isso é libertador, isso dá um pontinho de medo, né? Você fica, e agora? Mas todos nós, pensa, quem que você conhece do seu ciclo que tem dificuldade para chegar no horário? Nossa, muitas pessoas. Dificuldade de planejar, esquece, né, coisas básicas e assim, porque às vezes a gente passa o vídeo, né, aí as pessoas falam, nossa, mas eu tenho isso, nossa, mas eu tenho aquilo, nossa, mas fadiga, nossa, eu tenho fadiga. Não, todo mundo tem muita coisa que a gente fala isso aqui nos vídeos, né? Isso. O que acontece, o que a gente quer passar é que quando existe uma lesão no cérebro, existe uma dificuldade, às vezes focada naquele tema que a gente está falando. Por exemplo, todo mundo tem fadiga. Claro, todo mundo, quando faz muita coisa, tem fadiga. O que acontece com quem tem lesão é que faz quase nada e você já está cansado. Você já acorda com fadiga. É algo diferente que a pessoa às vezes não se identifica. Principalmente quando ela não era assim antes, ela era mais ativa, fazia muita coisa, demorava para ficar cansada, e de repente ela teve uma lesão e ela vive cansada, ela já acorda cansada. E às vezes ela não sabe que o problema é esse. O que a gente quer fazer é informar que isso pode ser devido à lesão. Da mesma forma, esse assunto de hoje, a vontade, planejamento, ação, monitoramento, todo mundo faz o tempo inteiro, quem tem lesão e quem não tem. E falha nisso, a pessoa pode ter também, sem ter lesão ou não, né? Isso. A diferença é que na lesão, ela tem uma mudança abrupta, né? Isso. Tem uma cisão em quem era essa pessoa antes e como ela resolvia, e como é essa pessoa agora, né? Então tem uma mudança muito drástica. Isso traz muito sofrimento. Ela às vezes não identifica, né? Não. É algo assim, eu tô diferente, eu não sou o que eu era antes, mas eu não sei identificar o que né? E é por isso que a gente tenta fazer esses vídeos para ajudar a pessoa a se identificar e saber que isso pode vir da lesão, né? Isso. E ao mesmo tempo, com o passar do tempo, eu vejo que tem uma supervalorização de quem era antes. Em namoro, termina o namoro, você começa a lembrar só as coisas boas. Em lesão, o que acontece? A pessoa começa a lembrar de quem ela era antes, mas começa a supervalorizar. E pensa assim, não, mas antes eu me planejava muito bem, eu resolvia tudo. Ou eu nunca ficava cansada, ou eu era assim, né? E às vezes não é, né? Assim. Não é bem assim. Então, assim, a lesão, ela torna a alteração executiva mais pontual, porque tem essa mudança. E a outra coisa é porque ela é mais rígida, é mais difícil de mudar, de conseguir resultados do que se a gente fosse pensar numa pessoa que tem TDAH e tem alteração executiva. TDAH é o déficit de atenção, né? Que às vezes aparece muito, hoje em dia é muito comum crianças serem diagnosticadas, né? Isso.
E a lesão, por ter um machucado no cérebro, torna todo o processo mais difícil, né? E bem mais difícil, bem mais difícil, né? É outra coisa, uma outra vivência, tudo fica diferente, tudo fica difícil. E às vezes para quem está de fora e vê a pessoa assim como eu, que não tenho dificuldade para andar, não tenho nada aparente, não imagino o quanto é difícil, por exemplo, eu estar aqui, fazer um vídeo, estar fazendo esse canal, pensar nos temas. Sim. Isso é muito desgastante. O vídeo sai a cada 15 dias, mas nesses 15 dias existe um planejamento, um trabalho de eu tenho que estar descansada para ter a vontade, para conseguir sair, para conseguir ir, eu tenho que planejar o metrô, como que eu vou chegar lá. É tanta coisa que é difícil que para quem vê de fora não tem a noção, né, Bia? Isso. Quem vê o resultado não consegue olhar, imaginar e dimensionar o processo. Né? E isso é muito difícil com familiar, porque familiar fala, mas ele só fez isso. Era só fazer isso. Por que ele não fez? Porque você não tem ideia do quanto é difícil para ele fazer isso, né? E até mesmo a pessoa, né, que fala assim, mas antes eu fazia, porque agora eu não consigo fazer, é só eu sentar e fazer. E aí eu falo, a sua dificuldade é essa, é sentar e fazer. Então isso é uma coisa que resume o que a gente está falando até agora. Uma alteração executiva torna uma coisa que era fácil muito difícil. Muito difícil. Porque todo esse processo de organizar, pensar no que vai fazer, ajustar o caminho, requer muito mais energia e muito mais integridade do cérebro do que precisaria se o cérebro não tivesse machucado. Você fica procrastinando, você sabe que tem que fazer, mas e aí? Que horas que você vai sentar para fazer? Passa os dias e você não sentou para fazer. E aí a gente começa a falar também da parte emocional, né? Dos aspectos emocionais. Você tinha falado que tem muito a ver também com as funções executivas, tem a ver também com a emoção, né? Como que funciona isso? Eu acho que assim, ó, a primeira coisa que a gente precisa ter claro é que a gente tem 2 processamentos. Um processamento racional e um processamento emocional. Quando a emoção está muito alta, ela bota fogo na razão. A emoção bota fogo na razão. De que maneira? Se eu estou muito nervosa, meu planejamento cai. Se eu estou muito eufórica, o meu planejamento vai ficar diferente e também às vezes mais para cima, né? Então eu vou querer comprar mais, fazer mais, né? Quando a gente fala de funcionamento executivo e emoção, às vezes a pessoa parece bem, como você estava falando, e na verdade ela tem uma alteração executiva. E isso é muito difícil para quem olha de fora porque não consegue entender. E quando a gente não entende, o que a gente faz? A gente cria história na nossa cabeça para explicar de alguma maneira, né? Então, por exemplo, o ano passado saiu nas mídias aqui em São Paulo a história de um rapaz que ele entrava no ônibus e começava a se masturbar e chegou até a ejacular no pescoço de uma moça que estava sentada. E isso foi muito escandaloso na época, né? Todo mundo começou a fazer várias interpretações, né? Então, que absurdo, né? Tem que prender, tem que fazer não sei o que e tal. E aí, esse moço, ele foi preso, né? Foi pra delegacia, tudo. Depois ele foi liberado e dali 2 dias ele voltou e fez a mesma coisa. E aí de novo, né? Nossa, que absurdo, não sei o quê. E aí passaram mais alguns dias e a mãe dele deu um depoimento, deu uma entrevista para o jornal. E aí nessa entrevista a mãe dele falou assim, olha, esse meu filho é muito diferente do meu filho de sempre, porque há 3 anos atrás, ou 2015, eu não lembro exatamente o ano, ele sofreu um acidente, ficou internado, foi operado da cabeça 2 vezes e ele mudou. Até então ele era um menino super alegre, sorridente, agora ele ficou um menino isolado e agressivo. Manca do pé e ele não sente cheiro. Opa, então o que aconteceu? Bom, ele teve um traumatismo craniano. E qual que é a relação entre ter traumatismo craniano e fazer coisas que não fazem sentido, né, para a sociedade e voltar a fazer essas ações, apesar da punição?
Isso tem a ver com a regulação do afeto e da emoção. Então, no cérebro dele, quando ele sofreu o traumatismo craniano, afetou bem a base aqui do crânio. Como que eu sei disso? Porque o nervo olfatório, ele passa por aqui. Se ele não sente cheiro, teve uma lesão por aqui. Isso. E essa base aqui do cérebro é tudo que controla a parte de julgamento moral, de empatia, né? De conseguir controlar o seu comportamento pensando no julgamento. Então, o que que acontecia? A dificuldade desse moço era entender por que ele não podia fazer. Então, basicamente, ele tinha uma vontade, que era satisfazer uma vontade sexual, se masturbar. Ele fazia, mas não conseguia entender por que aquilo não podia. Né? Então, assim, a gente falar sobre lesão e entender sobre lesão muda muito. Muda. Né? Então, esse é um caso, assim, muito clássico, né? Pra gente entender que pode acontecer mudança de emoção, né? Mas no dia a dia, essa mudança de emoção, ela pode vir de uma maneira mais sutil. Então, por exemplo, é comum, principalmente em paciente pós-AVC, ficar muito chorão, não é? Chora por qualquer coisa, vê propaganda de TV, se emociona, né? Essa labilidade emocional, ela também é controlada pela parte executiva, né? Uma outra coisa, pode ser o oposto, falar assim, antes eu era mais empático, eu era mais carinhoso e agora eu fico muito sério. Às vezes muda muito, né? A pessoa muda muito de como era, né? Isso causa muito estranhamento, né? E até pra ela, né? Eu lembro de uma paciente que falava assim, morreu uma pessoa da minha família, a gente foi pro velório e eu vi todo mundo lá chorando e eu pensava, gente, morreu. Morreu. Ou seja, é como se fosse um achatamento da emoção. Parece que a vida fica mais simples, mais pobre emocionalmente. Mais pobre emocionalmente, com certeza. Porque muito assim, triste. ou é ou não é, né? Então fica nisso, assim. E essa história de ou não é como se a gente pensasse que é uma gangorra. Então o controle da emoção é uma gangorra que a gente vai precisar regular. Então assim, ou às vezes a pessoa tá muito eufórica, ou às vezes ela tá apática. E a gente vai tentar regular isso. Às vezes ela planeja e não consegue colocar o plano em prática. Às vezes ela não consegue fazer nada. Às vezes ela age sem propósito. Às vezes ela age e para. Então a gente sempre vai tentar controlar isso. E isso pode acontecer ao mesmo tempo no paciente. Então, por exemplo, pode acontecer do paciente ficar apático um tempão. E aí a família fala assim, mas eu não entendo, porque quando ele voltou do hospital ele estava super calminho, estava ótimo. E agora nem parece a mesma pessoa, tudo que eu falo ele responde. Tudo que eu falo ele tem uma resposta pronta, ele é o dono da verdade. Ou seja, mudou da apatia para a impulsividade. Né? Então isso acontece, né? Da pessoa ir mudando ao longo do tempo. Né? E uma outra coisa que acontece é que às vezes a dificuldade do planejamento e do controle da emoção só aparece quando a pessoa tenta voltar para a vida. Não é? Então assim, mas eu conseguia fazer as coisas dentro de casa. É muito comum isso, né? Quanto mais a gente tem coisas para fazer, quanto mais a gente se dispõe, mais volta para a vida, mais as dificuldades aparecem. Eu lembro que no começo que eu falo, nos primeiros 4, 5 anos, não era tão comecinho, né? E eu lembro que às vezes eu ligava para a neuropsicóloga que me avaliou a primeira vez e falava assim, eu preciso fazer uma outra avaliação, porque eu tô muito pior, aconteceu alguma coisa, eu tô bem pior do que eu era antes, tô piorando. Não era que eu tava piorando, é que eu tava fazendo mais coisas, tava saindo daquela rotina, fica deitada, toma remédio, deita, vai não sei o quê. Tava saindo daquela rotina e aí a vida tava sendo apresentada, né, de uma maneira maior pra mim. E aí eu via um monte de dificuldade que eu não tinha como ver antes, porque não era exigido de mim. E aí eu sempre achava que eu tava piorando, já tive várias, não, eu tô piorando. Até eu entender que não era isso, levou anos. Isso, ou seja, aumentou a demanda, diminuir o funcionamento executivo, isso para todo mundo, né? No caso da lesão, muito acentuado, né? Mas isso é bem comum mesmo, as pessoas acharem que
é pior e na verdade não é. Na verdade é mais E às vezes o dificuldade. emocional também, né, Sim. Bia? Às vezes você tá vivendo um problema na sua família, um Sim, problema com você sim, mesmo, sim. problema emocional, você cai tudo isso, cai a tensão, cai a vontade, né, cai essa volição. Então, tudo tem a ver, né? Porque a emoção bota fogo na razão, Isso. né? Se a minha emoção tá muito alta, eu não vou conseguir planejar, É. né? Não vou conseguir regular a minha emoção. Então, E isso fica mais forte quando você tem lesão, fica mais evidente. Por isso que a gente fica assustado, né? E aí a família novamente fica muito em dúvida, né? Porque às vezes fala assim, mas tá todo mundo sofrendo com a morte de não sei quem. E por que agora ele, ao invés de colaborar, ele fica gritando? Porque lidar com o falecimento da pessoa fez com que o funcionamento executivo dele se desorganizasse. E aí, quando ele se desorganiza, ele passa a gritar, passa a ficar mais respondão, passa a ficar mais impulsivo, né? Então, é super importante entender isso, né? Que tem essa regulação, que é comum em todos nós, mas em lesão ela é mais difícil, né? Gente, foi muito bom estar aqui com a Bia mais uma vez. A Bia, eu sou fã, ela é o máximo. Eu nem acho que eu apresentei ela de novo no começo do vídeo. A Bia, ela trabalha aqui no Hospital das Clínicas, a gente está aqui hoje. Ela é a neuropsicóloga responsável pela enfermaria, pela UTI também, da neurocirurgia, né? Ela dá aula em várias cidades desse nosso país, no final de semana. Ela dá aula em curso de pós-graduação, ela está no CPN, no Centro Paulista de Neuropsicologia, como neuropsicóloga. Ela faz milhões de coisas e trabalha com esse tema há muito tempo. Então, eu admiro muito e a Bia é uma pessoa muito importante para estar aqui no canal, assim. E Bia, eu te agradeço muito mais uma vez. Eu que agradeço, Fê. E a gente vai continuar aqui com ela, porque eu quero saber mais coisas. Gente, se inscreva no canal, quem não se inscreveu, curta o vídeo. Ai, que susto! Eu vou morrer um dia com essas palmas da Gi. Gente, eu não costumo, eu levo um susto de verdade toda vez. Meu Deus do céu. Em todo quanto é lugar do Brasil. Aff, Maria, gente, meu celular vai resistir, será?